Salmo 23. Se você encontrou, por favor, se coloque em pé. Obrigado, Fernandão. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aleluias. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa ministração. Poder se assentar. E que assim seja. Amém, irmãos? Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Irmãos, que declaração poderosa. Que declaração poderosa, que declaração verdadeira é essa? O Salmo 23, meus irmãos, é um dos salmos mais lidos e mais conhecidos da Bíblia. É verdade. O Salmo 23, aqui ele revela para nós o caráter de Deus. O caráter de Deus está exposto aqui nesse salmo. E um dos objetivos desse salmo, meus irmãos, é nos levar ao conhecimento de quem Deus é. De quem Deus é. E isso, meus irmãos, é extremamente importante. Extremamente importante, porque quando nós conhecemos quem Deus é, quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós aprendemos então a confiar nele. Ou a confiar mais nele. Porque normalmente nós, eu e você, nós não compartilhamos a nossa vida, das nossas intimidades com quem a gente não conhece. Você faz isso? Você não fala da sua vida abertamente para qualquer um, para quem você não confia. Sim ou não, irmão? Você faz isso? Não, nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. E isso está totalmente ligado ao que nós vamos falar hoje. Porque, irmãos, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio nele. E quanto mais eu confio em Deus, mais então eu entrego minha vida a Ele. Olha só que dinâmica interessante. Eu confio a Deus, e quanto mais eu confio em Deus, então mais eu entrego minha vida a Ele. E esse salmo, irmãos, ele nos leva aqui, esse salmo que nós lemos, fala da nossa relação com Deus. Esse salmo aqui fala do caráter de Deus. E nós precisamos entender isso, porque o caráter de Deus é amor, é justiça, bondade, misericórdia, graça, paciência. Tudo isso está relacionado ao caráter de Deus. Mas quero fazer uma pergunta para você nessa noite, para a gente pensar junto. Pergunta importante para você. Você é uma pessoa ansiosa? Hein? Você é uma pessoa ansiosa? Como que você se comporta quando você está ansioso? Como você se comporta quando você está ansiosa? Você come muito? Tem gente que come muito. Tem gente que fala muito. Eu tenho um amigo que trabalha comigo,
E quando ele está ansioso, meu Deus, ele não para de falar. Você vê que ele está naquela ansiedade, ele quer falar, ele tem essa necessidade. E, meu irmão, ele não vai confundir, porque as mulheres gostam de falar bastante, não é verdade? Mas não é ansiedade, isso aí é a natureza já das meninas, não é verdade, gente? Vocês gostam de falar, vocês falam, vocês são bênção na nossa vida. Imagine se vocês não falassem. Meu Deus, o que seria de nós? Que bom que você fala bastante, mas não é porque você, mulher, fala que você é ansiosa, ou pode até ser ansiosa. Mas como que nós reagimos? Nós ficamos inquietos, você fica irritado, você não consegue dormir direito. Irmãos, a ansiedade é um dos problemas mais comuns nos dias de hoje, isso é verdade. E ela atinge todas as idades, todos. Adultos, crianças, jovens. É interessante porque a Organização Mundial de Saúde, ela trata a ansiedade como uma doença do século. A doença do século. E a ansiedade, ela estrangula a nossa alma. Ela estrangula a nossa alma. Mas o que é ansiedade? O que é ansiedade? E de uma forma muito simples aqui, a ansiedade é a angústia gerada por uma preocupação excessiva, específica e excessiva. Isso é ansiedade. E no original, a palavra no original no grego aqui, ansiedade significa, olha que interessante, estrangulamento. Significa sufocar ou tirar o oxigênio. Em outro significado, olha só que interessante, fala, dividido por dentro ou ter a mente puxada por várias direções. Olha que forte isso, irmãos. Ter a mente puxada por várias direções. E a ansiedade, meus irmãos, ela pode ser classificada de vários níveis. De baixa, de média ou de alta intensidade. E é interessante, irmãos, porque a ansiedade normalmente ela traz preocupações, muitas das vezes em nós, que muitas das vezes nem acontecem. E às vezes a gente se preocupa à toa, então, né? Porque não acontece. Agora, meus irmãos, a ansiedade em um grau altíssimo, veja, é fundamental que a pessoa procure ajuda. Procure ajuda médica, procure, às vezes, se for possível, se for necessário, tomar medicamentos, procurar um profissional adequado para trazer essa direção, se necessário. Porque, irmãos, nós vivemos no mundo agitado, no mundo corrido, as informações, elas são muito rápidas, muito constantes, internet, muitas variações, muitos veículos de comunicações, e todas essas mudanças que acontecem ao nosso redor, produzem em nós uma ansiedade, produzem em nós essa ansiedade, e a ansiedade, meus irmãos, tem destruído muita gente, muita gente. Mas o que pode causar ansiedade? Já pensou? Vamos pensar junto. O que pode causar ansiedade? Por exemplo, culpas, perdas, traumas, fracassos, decepções. Tudo isso são consequências, irmãos, da ansiedade. E a ansiedade, num grau elevado, ela pode desenvolver uma outra doença, que é a depressão. Ou seja, olha só o problema, perturbações emocionais, descontroles emocionais. Mas, irmãos, deixa eu dizer algo importante aqui para você nessa noite. Porque o primeiro passo para você vencer a ansiedade é você reconhecer que você está ansioso e que você precisa de ajuda. É o primeiro passo para que nós possamos vencer a ansiedade. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que nós estamos ansiosos e nós precisamos de ajuda. Porque é a mesma coisa que eu oferecer algo para alguém que não está com sede. Ou seja, a água não vai servir para nada. Não serve para nada. É em vão. Olha só que Provérbios, capítulo 27, verso 7 diz: quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome até o amargo é doce. Olha que palavra poderosa, irmãos. Ou seja, meus queridos, nós precisamos reconhecer aqui que nós precisamos de ajuda.
Nós precisamos pedir ajuda. E é interessante porque Deus, Ele pode curar todas as coisas. Deus é poderoso para curar, para libertar, para restaurar, para reconstruir. Mas também, eu sempre ouvi isso em casa, minha mãe sempre falou isso, Deus também deixou a medicina aqui na terra. Deus deixou profissionais, psicólogos, terapeutas, médicos, para que possa nos auxiliar nesses momentos difíceis, que é a ajuda terrena. Irmãos, e por mais grave que a ansiedade seja, nós precisamos reconhecer a ajuda. Eu preciso de ajuda. E é muito sério isso, porque, olha só, nos casos mais graves da ansiedade, os casos mais graves, você sabia que são pessoas que não reconhecem que tem o problema. Cauane é psicóloga, né, Cauane? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Pessoas que ela tem o problema, mas ela não reconhece o problema. Ela não admite. E deixa eu falar algo importante para você, irmãos. Que, olha, no mundo religioso, porque o religioso pensa assim, no mundo evangélico, no mundo gospel, é onde mais acontece isso. É onde mais acontece essa negação. É onde mais acontece essa negação de tratar o problema. E normalmente nós ouvimos assim, olha, isso não é nada. Não, viu, para com graça, porque isso não é nada. Melhor você parar com isso. E aí vem as linguagens gospel, está amarrado. Está na cruz. Não, está na cruz. Não, isso, não. E os mais velhos, não sei se vocês já ouviram isso. Nós que somos veteranos já, né? Marcelão, pastor Carlos, os mais velhos, nossas mães falaram o seguinte, você tá assim? Vai lavar a louça que passa. Já ouviu isso? Vai lavar a louça que passa. Olha só, irmãos. Tudo isso está relacionado a um problema. E esse problema, ele existe. Agora, irmãos, problemas, meus irmãos, existem e precisam ser tratados para que haja cura. Você pode dizer amém por isso? Precisa ser tratado para que haja cura. E eu não sei qual o problema que você está passando, se é um problema psicológico, se é um problema sentimental, físico, emocional, espiritual, mas se você se dispuser a entregar a sua vida ao Senhor, não tenha dúvida que o Senhor, Ele vai fazer um milagre na sua vida, Ele vai curar, Ele vai restaurar, porque nós temos um Deus todo-poderoso para fazer isso. É um Deus que cura, que liberta. Eu creio nisso. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, como vencer a ansiedade? Como que a Bíblia, nós lemos aqui, como que a Bíblia trata isso? Como vencer a ansiedade? Como que a Bíblia, ela trata esse tema, esse assunto? Como é que esse Salmo 23 que nós lemos aqui nos ajuda a vencer esse mal? Como nós fazemos isso? Eu gostaria de deixar aqui para vocês, de uma forma muito didática e rápida, 4 princípios importantes aqui, 4 princípios importantes para a gente vencer esse mal, para a gente vencer a ansiedade. 4 princípios, anote: confiança, primazia, devoção e paciência. Vou repetir: confiança, primazia, devoção e paciência. Para nós vencermos a ansiedade, meus irmãos, primeiro princípio aqui, precisa ter confiança. Fala de confiança. E o salmista, logo no início do salmo, ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Em outras palavras, o salmista está dizendo aqui: olha, eu confio naquele que está me conduzindo. Eu confio naquele que está me direcionando. Eu confio naquele que está me levando. É isso que o salmista, em outras palavras, está dizendo aqui. Queridos, o nosso pastor, o meu pastor, o seu pastor, é que supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Ele supre todas as nossas necessidades. Veja, irmãos, que quem vai suprir as suas necessidades não é o governo.
Não, não é o governo, não é o seu patrão. Não, quem vai suprir as suas necessidades é o nosso Senhor, é o nosso bom pastor. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Mas o que o pastor faz? O que o pastor faz, queridos? O pastor conduz. O pastor, ele guia. O pastor, ele defende. O pastor, ele dá rumo às ovelhas. E é interessante, meus irmãos, porque isso nos ajuda a entender quem nós somos e quem Deus é. Nos ajuda a entender isso, quem nós somos e quem Deus é. E o Salmo 23, ele trata muito específico isso. Nós então somos a ovelha. Nós somos as ovelhas e Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, aquele que nos guia, aquele que nos corrige, aquele que nos abençoa. Esse é o nosso bom pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Certa vez, Jesus declara lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 26, ele diz assim: observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha só que passagem maravilhosa. Não tem vocês, você, muito mais valor do que elas? Isaías 40, verso 11 diz: como pastor, ele cuida do seu rebanho. Olha só que maravilhoso isso. Com o braço ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Olha que maravilhoso, Isaías 40, verso 11, irmãos. Queridos, olha só, é muito importante você entender isso, porque se você não reconhecer aqui, ou se você não conhecer o caráter de Deus, se você não conhecer essas verdades aqui que nós estamos falando aqui hoje, eu vou dizer para você que fica quase que impossível você declarar que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Fica impossível quase isso. Se nós não reconhecemos isso, a soberania de Deus em nós, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor. E meus irmãos, essa é uma promessa bíblica, é a promessa de Deus aqui para as nossas vidas. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele está cuidando de nós, aleluias. Ele é o nosso bom pastor. Agora, Filipenses, apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 19, ele diz, olha só que interessante, Filipenses 4, 19, ele diz: o meu Deus, olha só que interessante isso, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha só que ele fala, o meu Deus, ele traz para a sua pessoalidade, o meu Deus. Meus irmãos, tenha isso convicto no seu coração. O nosso Deus é o nosso bom pastor, aquele que nos guarda, que nos protege, que nos guia. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos defende. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso bom pastor. E nós precisamos então depositar toda a nossa confiança nele. A nossa confiança como cristãos precisa estar no Senhor. Aleluias, glória a Deus. Mas, segundo aspecto importante aqui, para nós vencermos a ansiedade: primeiro, confiança no Senhor. Segundo, primazia. Primazia. O Senhor é o meu pastor, ele diz aqui. Irmãos, essa é uma declaração de escolha. O salmista está dizendo aqui, olha, em outras palavras, eu escolhi esse pastor para ser o meu Senhor, para ser o meu pastor, o meu guia, o meu protetor, o meu cuidador, o meu amigo. Ele é o meu pastor. É primazia. Agora eu pergunto para você nessa noite: quem você tem escolhido, hein, irmãos?
para guiar a sua vida? Quem você tem escolhido para guiar a sua vida? Quem você tem escolhido para guiar e tomar as suas decisões? São as pessoas que estão tomando decisões por você, ou você toma as decisões por você próprio, ou é Deus que está tomando as decisões por você? Porque são coisas totalmente diferentes. Por que, irmãos, eu estou dizendo isso? Porque se nós escolhemos Deus, se Deus é a nossa primazia, presta atenção nisso. Se Deus é a nossa primazia, por que então nós não escolhemos Deus para tomar as nossas decisões? Você já parou para pensar nisso? Por que nós não escolhemos Deus para tomar as nossas decisões? Porque muitas das vezes, irmãos, nós fazemos o seguinte: nós resolvemos todas as coisas, nós decidimos todas as coisas, nós já arrumamos todo o meio campo, nós acertamos, nós decidimos, nós fazemos, nós somos os senhores de Deus, e depois que está tudo pronto, aí nós falamos: agora Deus abençoa. Agora Deus, agora já está tudo pronto, então agora você pode abençoar. Então não é Deus que é o nosso Senhor, somos nós que somos senhores de Deus. Olha só, irmãos, o quanto sério é isso, a primazia. Nós queremos ser os senhores de Deus. Guarda isso no seu coração, porque um princípio de sabedoria para você. Se você quiser ser bem sucedido nas suas decisões, na sua vida, se você quiser ter decisões acertadas na vida e ser feliz, guarde isso no seu coração. Ore a Deus. Ore a Deus. Quando você for tomar decisões, ore a Deus, consulte a Deus. Fale com Deus e fala: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Fale com o Senhor, fale: Senhor, essas decisões, esse relacionamento, esse negócio, o Senhor está nesse meio? Outra pergunta importante: o Senhor aprova isso? Porque o Senhor precisa aprovar. O Senhor aprova isso? É consultar Deus, é a primazia, irmãos. Não é nós tomarmos as decisões primeiro e depois perguntar para Deus. Não, mas é primeiro Deus. Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida. É a primazia, irmãos. Porque, veja, o salmista no Salmo 127, verso 1, ele declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Ou seja, se não for o Senhor na minha vida, se não for o Senhor no meu casamento, no meu relacionamento, no meu trabalho, se não for o Senhor na vida dos meus filhos, não adianta nada, irmãos. Se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Olha só o que o salmista está dizendo. E a ansiedade, irmãos, ela tem tudo a ver com controle. Porque pessoas ansiosas, elas têm a tendência de querer controlar tudo. Elas têm a tendência de controlar até aquilo que não é incontrolável. E sabe o que isso causa em nós? Causa um desgaste. Desgaste emocional. Traz um desgaste emocional na mente, no nosso coração. Porque tem coisas que nós não podemos controlar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Por exemplo, seus filhos saem para ir para a escola. Entram na van. Está longe de casa. Tem como você controlar isso? Não tem. Saiu para ir para a escola. Tem como você controlar o motorista do carro que está dirigindo ao lado? Não tem como você controlar. Tem como você controlar o mundo, o governo, as situações que estão acontecendo agora? Não tem. Mas, irmãos, o primeiro princípio aqui que nós precisamos entender é a primazia de entregar a nossa vida, entregar o nosso controle ao Senhor. É a primazia, irmãos, da nossa vida a Deus. E eu quero que você traga isso para o seu coração, guarde isso no seu coração, porque eu quero declarar isso na sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, e não tenha dúvida que das mais coisas Ele vai fazer. Ele vai fazer. O Senhor vai fazer, porque o Senhor, Ele é provedor. O Senhor é o nosso sustentador. Então entregar a nossa vida a Ele é a primazia. Eu confio, mas agora então eu entrego o meu melhor, a primazia, tudo que eu preciso. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz: como é feliz aquele que confia no Senhor. Meu Deus, que passagem maravilhosa.
Como é feliz aquele que confia no Senhor. Meus irmãos, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas eu quero declarar na sua vida, declaro na sua vida nesta noite, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. A palavra de Deus diz, como é feliz aquele que confia no Senhor. Aleluias. Aleluias. Terceiro aspecto dessa mensagem: devoção. Devoção, irmãos. Você quer vencer a ansiedade? Devoção. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Eu fico pensando aqui, eu estava lendo essa passagem, e fiquei pensando comigo, poxa vida, Pedro, né? Pedro, ele, na minha mente, no meu pensamento, eu entendo que ele fez uma analogia aqui, quando ele fala, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu penso que ele estava fazendo uma analogia, porque ele era pescador, e ele lançava a rede ao mar. Lancem a sua ansiedade, joguem para fora a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vocês. Olha só que poderoso isso. Filipenses capítulo 4, verso 6, apóstolo Paulo declara, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, como ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, irmãos, há 2000 anos atrás já, os discípulos já estavam falando sobre esse tema, sobre a ansiedade. Pedro fala, olha, jogue fora a sua ansiedade, lancem fora. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas, em outras palavras, com adoração, com louvor, com oração, busquem ao Senhor, se entreguem ao Senhor. É isso que ele estava dizendo, busquem oração. Alguém já disse que quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha em seu favor. Aleluias. Quando você ora, Deus trabalha ao seu favor, meus queridos irmãos. Deus é poderoso. Então eu quero encorajar você a continuar buscando, orando, porque quando você está orando, Deus está trabalhando ao seu favor, e a oração ela move o sobrenatural, aleluias. A oração ela move o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Um quarto princípio aqui para você vencer a ansiedade é a paciência. A paciência. Interessante, porque domingo eu perguntei se tinha alguém paciente aqui. Acho que foi uma ou duas pessoas que levantou a mão. Será que verteu em alguma coisa? Gente, quem que é paciente aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, não mudou muito, não. Continuou mesmo. É a paciência, irmãos. É a paciência na tribulação, é a paciência na dor. A paciência, isso, irmãos, a paciência ela tem um ramo no fruto do Espírito. A paciência. E toda pessoa ansiosa, por natureza, ela é impaciente. É verdade ou não é? Ela é impaciente. Mas eu convido você hoje a tirar a ansiedade e colocar a paciência na sua vida. Tire a ansiedade, lance fora, comece a trabalhar isso, comece a trabalhar a paciência dentro de você, porque a paciência é fruto do Espírito. Sedes paciente na tribulação. Oh, glória. Meu Deus, isso é poderoso. Quando nós chegarmos nesse nível, meus irmãos, sede paciente na tribulação. Olha, eu vou falar para você que nós já estamos no caminho, porque é difícil na tribulação, nas lutas, na falta, você ter a paciência. É ou não é, irmãos? É verdade ou não é? Claro que é difícil, mas nós precisamos trabalhar isso em nós, a paciência. Mateus capítulo 6, verso 34 diz, portanto, não andem ansiosos com o dia da manhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, irmãos, olha aqui para mim, se você está passando por um período de tribulação, de trevas, de lutas, perseguição, de problemas, sede paciente no Senhor, na tribulação,
Jesus está dizendo para nós aqui, em outras palavras, olha, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, é passo a passo. Calma, calma, é um dia de cada vez, vai acontecer. Romanos capítulo 8, verso 25, apóstolo Paulo, maravilhoso, e ele diz o seguinte: se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. O apóstolo Paulo tinha toda a autoridade para poder falar sobre paciência. Nós estudamos isso, nós falamos sobre isso no nosso culto de domingo passado. Paciência, um homem que estava cego, vulnerável. Paciência, ele fala, olha, se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. Olha que lindo isso. Ele fala no Romanos 12, verso 12, sede pacientes na tribulação. Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim o seu ouvido, e ouviu o meu clamor, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, esperei com paciência no Senhor. Amém? Nós podemos sim, irmãos, vencer a ansiedade. Nós podemos sim vencer esse mal. Nós podemos sim. Agora, por que nós podemos então esperar com paciência em Deus? Eu concluo esse pensamento para nós orarmos. Salmo 89, verso 6, porque Ele é todo poderoso. Aleluias. Ele é todo poderoso. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém. Segundo, porque Ele é justo. Ele é fiel. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 13, mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Glória a Deus, irmãos. Porque nós podemos vencer a ansiedade em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Eu amo esse salmo, Salmo 34, verso 8, provem e vejam que o Senhor é bom. Olha só como termina o texto, como é feliz o homem que nele se refugia. Oh, glórias! Como é feliz o homem que nele se refugia. Porque nós podemos vencer a ansiedade? Porque Ele é um Deus amoroso. Aleluias! Ele é um Deus amoroso. João 3,16. Ele é o nosso Pai. Ele nos amou primeiro. Aleluias! Ele é um Deus amoroso. Irmãos, o Salmo 23 aqui, ele é extremamente pessoal, meus irmãos. Extremamente pessoal, e ele, se você meditar nele, ele nos ajuda a vencer a ansiedade. Ele nos ajuda a vencer a ansiedade. Irmãos, o relacionamento com Deus, nós aprendemos isso aqui hoje. O relacionamento com Deus nos ajuda a vencer a ansiedade. Portanto, eu quero que você saia daqui nessa noite convicto, confie no Senhor, entregue todas as suas ansiedades a Ele. Nas suas decisões, consulte ao Senhor, queridos. Mantenha a sua devoção a Deus em oração, em adoração, buscando viver uma vida de santidade ao Senhor. Faça isso o tempo todo. Persevere em oração, em paciência, porque enquanto você persevera em oração e paciência, Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. O texto diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Renovarão as suas forças. Eu desejo que as minhas forças sejam renovadas, e eu declaro sobre a sua vida também, que as suas forças nesta noite sejam renovadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. E a minha oração, meus irmãos, é a minha oração que a paz do Senhor esteja no nosso coração, em cada um de nós, que nós possamos viver livres desse mal, livres da ansiedade, confiando aqui nesse bom pastor. Ele é o nosso bom pastor, confiando que Ele nunca nos abandona. Eu quero declarar para você nessa noite, porque olha, quem tem Jesus como nosso bom pastor, tem satisfação, tem refrigério, tem direção, tem companhia, tem alimento,
Tenha um lar seguro. Quem espera no Senhor renovarão suas forças. Entregue o seu caminho ao Senhor, e as demais coisas Ele fará ao seu favor. Aleluias. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa aquecer o seu coração. Que quando a ansiedade vir, quando a perturbação na alma, quando a inquietação na alma vir, quando o medo vir, que você possa confiar no Senhor. Confie nele, irmãos, confie nele. Entrega o seu caminho a Ele. Entrega a sua primazia a Ele. Entrega a sua devoção a Ele. Seja paciente, porque Deus está fazendo, não tenha dúvida disso. Deus não vai abandonar você, Deus está fazendo. Quando a sua mente estiver perturbada, quando a sua mente estiver desconectada, com variações, como nós vimos aqui, estrangulando a sua alma, você fala: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, eu entrego meus pensamentos a Ti, eu rejeito tudo aquilo que é mal, eu rejeito tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Senhor, faça que todo o mal saia da minha mente e do meu coração. Invada meu coração com o Teu Espírito e com o Teu bálsamo. Aleluia, porque Ele é um Deus amoroso. Ele vai ouvir o seu clamor, queridos. Ele ouve o nosso clamor. E que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos ser um povo livre da ansiedade. Que os nossos filhos sejam livres da ansiedade. Que os nossos jovens sejam livres da ansiedade. E que as nossas mentes e o nosso coração possam estar enxertados com a palavra de Deus, com a palavra desse bom pastor que cuida, que protege, que alimenta, que nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus.